Estamos encontrando aqui, num primeiro momento, um encontro do judaísmo, tá, com o mundo grego. Porque essas duas obras que eu citei, Ben Sirá, que é eclesiástico, não é eclesiastes, eclesiástico e Sabedoria de Salomão, são obras produzidas num contexto em que os judeus estão se deparando com o Império Grego. E o Império Grego tem a filosofia. Então os judeus se sentem na obrigação de oferecer para o mundo pagão uma sabedoria que lhes é peculiar. Uma sabedoria que emerge da autorrevelação de Deus nas Escrituras. Olha que interessante. Por isso, eles fazem imediatamente uma associação dessa sabedoria com a própria tradição da Torá. Lembrando aqui que os judeus estão vivendo uma era pós-exílica, e aí você tem as academias judaicas, né, do exílio que já estão florescendo. Então, a Torá está se tornando muito importante para os judeus, né, até por causa para evitar essa experiência de ir para o exílio. Então, eles estão sendo assim, extremamente leais, ou tentando ser, né, à aliança. Bom, Ben Sirá, gente, como falei, ele é um autor aí de Eclesiástico, tanto que a obra recebe esse nome, tá? E agora eu vou mostrar para vocês aqui um trecho de Eclesiástico para você ver essa relação, como é que ela é importante. Olha aí, que legal. Toda sabedoria vem do Senhor. Antes de todas essas coisas, ela foi criada. Foi criada a sabedoria. A inteligência prudente existe desde sempre. A fonte da sabedoria é a palavra de Deus nos céus. Seus caminhos são as leis eternas. Atenção, gente, olha que texto interessante. A ciência da sabedoria, a quem apareceu? Desejas a sabedoria? Guarda os mandamentos e o Senhor a dar-te-á em profusão, porque o temor do Senhor é sabedoria e instrução. Então observe como que esse trecho de Eclesiástico, eu vou até colocar minha carinha aqui para eu te explicando, né? Observe como esse trecho de Eclesiástico, tá? É um trecho interessante. Primeiro porque ele tem ecos de Provérbios, nitidamente, né? Nitidamente, Provérbios 8, temor do Senhor, então a gente percebe alguns traços aí da sabedoria proverbial, mas também percebemos aí elementos ligados ao pacto mosaico, a insistência na guarda dos mandamentos, né? Observe aí, a insistência, né, no sentido de associar sabedoria à palavra de Deus, que é fundamental para a formação da cristologia que a gente quer estudar mais tarde, tá? Essa associação de sabedoria e palavra. Então observe que aqui você percebe uma maturação do termo sabedoria, sabedoria que está sofrendo um enriquecimento. Nesse caso, uma síntese entre Pentateuco e sabedoria, ok? Gente, isso é fundamental para a nossa jornada. Então, ecos de Provérbios se tornaram muito evidentes nesse texto, você percebeu aí, né? Mas eu quero mostrar uma outra citação aqui de Eclesiástico, na verdade duas, para você ver como é que as coisas vão se tornando cada vez mais claras aí. Olha aí, a sabedoria, a ciência e o conhecimento da lei, aí a Torá mesmo, né, vem do Senhor. Dele vem o amor e a prática das boas obras. Do próprio Deus vem a prática das boas obras. Eclesiástico 24, tudo isto é o livro da aliança do Deus Altíssimo, a lei que Moisés promulgou, a herança para as assembleias de Jacó. O que é interessante aqui, pessoal? O que é interessante aqui é que esse tipo de linguagem não existe em Provérbios. Então é uma singularidade sapiencial aqui, porque essa linguagem de associar a Torá com sabedoria está simplesmente ausente, tá, gente? Simplesmente ausente aí na linguagem da sabedoria do Antigo Testamento, ok? Então, o que a gente percebe aí, né, nesses trechos, né? É que o livro, no caso aí, né, o livro de Eclesiásticos e o livro de Sabedoria de Salomão vão se tornando uma espécie de apologética judaica, que faz com que os judeus façam uma associação entre sabedoria e Pentateuco, tá? E a linguagem é nitidamente próxima. Eu fico imaginando os judeus assim, pressionados pelo helenismo. A gente teve, né, quem leu Macabeus aí sabe disso, muitos judeus que se apostataram para o helenismo nesse período, e o helenismo pagão, inclusive fascinados por essa coisa da racionalidade grega. E imagine agora a pressão por parte dos mestres judeus de dar uma resposta, de dizer, não, nós temos um patrimônio intelectual, sim, um patrimônio epistemológico, filosófico, só que lhe é peculiar. Aí o que eles vão fazer? Naturalmente, buscar o que já existe, que é Provérbios de Salomão, então recorrer a essa linguagem, casando com a lealdade à Torá. E aí você tem uma síntese. Tá claro isso, gente? Então aqui nós temos uma síntese entre esses dois campos. Quero lembrar aqui que na medida que esse contato vai avançando, né, na medida que isso vai acontecendo, outra obra surge aí, que eu quero citar um trecho dela, que é Sabedoria de Salomão. Tá?
Observe como em Sabedoria de Salomão as coisas ainda são bem explícitas. Olha aí, a sabedoria é mais móvel que qualquer movimento e por sua natureza tudo atravessa e penetra. Ela é eflúvio do poder de Deus. Tá? Eflúvio é aroma, né? Ele é um hálito, né? Um sopro, uma emanação do poder de Deus, imagem de sua bondade. Por outro lado, sendo só, ela tudo pode, sem nada mudar, tudo renova e, entrando nas almas santas de cada geração, delas fez amigos de Deus e profetas, pois Deus ama só quem habita com a sabedoria. Ela é mais bela que o sol, supera todas as constelações comparadas à luz do dia, sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que sobre a sabedoria não prevalece o mal. Gente, essa tradução aqui é a tradução da Bíblia de Jerusalém, é certo erro de digitação, tá? O que é legal, gente, quando você olha nesse trecho aqui, tá? É que você começa a perceber que está acontecendo uma síntese, como eu já mencionei. E está acontecendo, inclusive, uma recuperação do cânon como um cânon sapiencial. Então a sabedoria não está mais restrita a provérbios. Todo o cânon, inclusive a menção aí dos profetas, né? Ele faz parte desse cenário sapiencial. No livro de Eclesiásticos, inclusive, a sabedoria era associada explicitamente com eventos do Êxodo, com Moisés. Se você for lá em Eclesiásticos, desculpe, capítulo 10, você vai ver isso nitidamente, capítulo 11, né? Em que Adão, sabedoria está com Adão, está com Moisés, está no Êxodo. Então o cânon começa a ser apreciado de maneira sapiencial. Gente, o que é legal em Sabedoria de Salomão é que a sabedoria ela começa a receber elogios e declarações que são quase de uma espécie de culto. Eu não quero ser anacrônico aqui. É claro que os judeus não estavam cultuando, mas é um fascínio, uma reverência, uma devoção à sabedoria que quase assume uma conotação doxológica, de reconhecimento, a sabedoria quase personificada nos termos lá de Provérbios 8, tá?